Paz do Senhor para todos. Alguns eu vi domingo, outros estou vendo agora. É muito bom estar de volta. Mas estou decolando semana que vem de novo. Irmãos, eu quero falar com os irmãos. Deus realiza sonhos? Lógico que realiza. Mas é muito mais fácil Deus realizar os sonhos dele em nós do que os nossos. Porque os nossos vêm depois do dele. Né? Primeiro ele realiza os dele em nós. Depois ele realiza os nossos que a gente tem. Quando isso agrada a ele, quando ele aprova os nossos sonhos. E nem todos os sonhos de filho é aprovado pelos pais, né? Tem filhos que não tem como a gente dar uma moto para ele, porque já sabe que vai dar ruim, né? Fabimar tá aí, acho que Fabimar pensar dar uma moto para Davi, é melhor ele pensar depois dos 18, dar uma moto para Davi depois dos 18, dos 20, né? Porque não vai ser fácil, não. Então, tem coisas na vida da gente que Deus vai realizar, mas depois de realizar os sonhos dele primeiro em nossas vidas. Quer desligar ali para mim, fazer um favor? Alguém? Alguém que esteja à altura? Não, é no botão, filho. Isso. Amém. Gênesis 39. A gente conhece a história de José. A história de José é bem conhecida. Um jovem, filho de Jacó, já o 11º filho de Jacó, chamado José, aonde um rapaz que Deus chamou e muito cedo, jovem, mas também os sonhos que ele tinha eram sonhos que não era muito agradável aos irmãos. O próprio pai não falava nada, mas ficava ali observando e tentando buscar de Deus uma orientação, porque daqueles sonhos de José. José sonhava que via feixe de lenha representando os irmãos se curvando diante dele. José sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas, uma coisa assim, se curvava diante dele. Então era algo que chateava os irmãos e aborrecia eles ali. E eles ficaram aborrecidos com José a ponto de jogar José num poço e depois vender José para o Egito. Mas o interessante que nós vamos ver aqui no 39 de Gênesis, que Deus era com José. Vai falar, Deus era com José. Aí às vezes a gente fica pensando, como é que Deus é comigo? Como é que Deus é comigo, está me levando para a prisão, está me levando prisioneiro, sou cativo, sou escravo, e Deus é comigo? Que Deus é esse? Porque muitas vezes, para realizar os sonhos de Deus, primeiro ele vai nos ensinar muita coisa. Primeiro ele vai fazer com que a gente aprenda muita coisa, para que depois depois realizar os sonhos dele, para depois realizar os nossos. Não é assim? A Bíblia diz que o escravo chega do campo, ele vai lá, serve o seu senhor e não pode comer. Enquanto o senhor estiver comendo, ele não pode comer. Ele veio do campo, trabalhou, veio servir o senhor dele, mas ele tem que esperar o senhor dele comer primeiro. Então, sempre nós, o nosso desejo, o nosso querer, vai ser sempre por último. Primeiro Deus vai realizar em nós o sonho dele, o projeto dele.
né? Deus levou Moisés lá para o deserto e lá ficou 40 anos. Para quê? Para ensinar Moisés como conhecer ele. Amém? Porque a ciência dos egípcios, Moisés já tinha conhecido. Moisés já tinha aprendido. Moisés já sabia ler, escrever, Moisés já sabia ler, Moisés já sabia falar as línguas dos egípcios, Moisés já sabia toda a ciência dos egípcios, mas ele não conhecia Deus. Ele não conhecia Deus. E Deus não vai realizar projeto nenhum na tua vida, se tu não conhecer quem está formatando aquele projeto em você. Primeiro eu conheço o engenheiro, né? Primeiro você é apresentado ao engenheiro da obra, vamos supor, alguém me contrata para fazer uma obra, eu contrato ali o meu filho, mais fácil ele que está novo, né? Mas tem um engenheiro, eu preciso ser apresentado ao engenheiro. Eu preciso que o engenheiro venha até a mim, converse comigo, que eu conheça as ideias dele, não só o que está no papel, mas aquilo que está dentro da mente dele. Então a gente precisa conhecer a Deus para que ele possa realizar os sonhos dele em nós, para depois realizar os nossos. E ele levou Moisés lá para o deserto, para quê? Para aprender, para conhecer ele. Para ver o outro lado da vida, ver o lado do trabalho. Moisés tinha que levantar cedo, Moisés tinha que cuidar de ovelha, Moisés tinha que fazer muita coisa que ele não fazia no Egito. No Egito ele era o príncipe, né? Ele ia lá para o palácio de Faraó, depois ia lá para a mãe biológica, e assim ele ficava naquele trajeto para lá, para cá, desfrutando tanto da culinária dos egípcios, quanto da culinária dos hebreus. Essa era a vida de Moisés. Mas não é isso que às vezes Deus quer para nós. Deus não quer que a gente faça ninho e fique parado, esperando envelhecer ali, comendo, engordando, parecendo um bichinho que está sendo cevado ali para no futuro matar. Não, Deus quer que a gente ande para lá, para cá, mas fazendo a obra dele. Amém? No 39 de Gênesis, diz assim: José foi levado ao Egito, depois que os seus irmãos venderam ele para como é que era o nome deles? Ismaelita, né? Venderam José, eles não gostavam de José, queriam ver José morto, mas quando Deus tem um propósito na nossa vida, pode o diabo tentar o que for, pode quem for tentar, que vai só colaborar com os planos de Deus realizar em nós. E tudo que eles fizeram, os irmãos José fizeram, foi para colaborar com o projeto de Deus. Mas como que é isso? Jogaram o cara no poço, depois venderam como escravo. E José chega no Egito. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. José foi levado como um prisioneiro. Às vezes é meio complicado, né? A gente entender certas coisas, porque José foi para o Egito, mas será que não tinha como ele fugir e voltar? Ou ele não sabia voltar? Como que era aquilo? Porque depois os irmãos foram ao Egito, então não era um lugar tão distante. Ou José, ele é tão obediente ao ponto de ter sido vendido e obedecer, entender, não, agora eu sou um escravo. Mas ele era livre. Ele era livre. Mas ele foi vendido como escravo para Potifar. O Senhor era com José. Estranho, né? Que veio a ser homem próspero
e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. E lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera o mordomo da sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Impressionante. A Bíblia fala que José era próspero, mas ele fazia Potifar prosperar. Na verdade, ele continuava sendo um prisioneiro, na verdade, ele continuava sendo um escravo, mas era um abençoador. Ele abençoava. E muitas das vezes a gente vai acontecer isso com a gente. A gente vai precisar de bênção, vai precisar de uma cura, vai precisar de uma libertação, mas a gente vai estar abençoando. A gente está precisando disso tudo, mas a gente vai estar abençoando, a gente vai estar libertando, a gente vai estar curando e precisando disso tudo. José ali precisava de prosperidade para ele, porque Deus prosperava ele, porque ele tinha tudo ali, ele não precisava de nada. Mas a prosperidade mesmo, material, quem recebia era o Potifar. Potifar, que tudo que José botava a mão, Deus abençoava e multiplicava. O Potifar não precisava se preocupar com nada, tudo que tinha na casa de Potifar era abençoado, e José ali cuidava de tudo. Eu estou falando isso por quê? Porque quando José foi preso, ele não tinha nada. Nós vamos ver mais na frente quando José foi preso. Então ele abençoava, era um escravo, uma pessoa que precisava de libertação, mas estava ali, ó, abençoando, porque temia a Deus. Quando a gente teme a Deus, não importa o lugar. Quando a gente obedece a Deus, não importa a posição que nós estamos. Seja eu analfabeto, ou seja não sabendo falar direito, Deus vai abençoar, Deus vai fazer porque você é obediente. E Deus consegue olhar isso dentro de nós, quando nós realmente queremos fazer a vontade de Deus e obedecer. Amém? Agora, José está de boa, na casa de Potifar, comendo, bebendo. Ele deve ter falado assim: agora Deus olhou para mim. Agora Deus olhou para mim. E agora a minha vida vai bem. Estou comendo, eu tenho casa, eu tô me vestindo bem, eu sou bem tratado, tudo aqui é passado por mim. Aí alguém pode dizer: aí veio o diabo. Aí veio o diabo em forma da mulher de Potifar. Será que foi o diabo mesmo? Eu não creio que foi o diabo, creio que foi Deus que permitiu aquilo. Porque José já devia estar gostando dali do palácio, sendo bem tratado, sendo o comandante daquela casa. E Deus, quando Deus vê que a gente vai se acomodar, que a gente vai ficar parado, que a gente vai fazer ninho em algum lugar, Deus vai movimentar para tirar, para expulsar a gente dali. Porque nós não somos para fazer ninho, nós somos para espalhar, nós somos para andar. E o propósito de Deus ali era que José chegasse até Faraó. Mas Potifar era o comandante. Ficou ali tanto tempo na casa de Potifar, não conseguiu conhecer o Faraó. Como que Deus ia levar José até Faraó? De uma forma mais cruel ainda do que foi, mandando ele para a prisão. Amém?
5. Não, 6. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José. De maneira que, tendo o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Aí a pessoa pode dizer aqui, o diabo é porco. Mas Deus permitiu porque sabia que José não ia aceitar. Da mesma forma que ele fez com Jó. Da mesma forma que ele fez com Jó. O diabo falou para Deus: lógico que Jó não vai blasfemar contra ti, tu dá tudo para ele tem tudo, ele é rico, tem filho, tem isso, tem aquilo. E Deus disse: vai lá e toca em tudo que ele tem. Mas por que Deus falou isso? Deus quer o mal do ser humano? Não. Deus é mal? Não. Mas por que ele falou nisso? Porque ele sabia que Jó não ia blasfemar. E Deus sabe de todos os seus passos. Deus sabe de tudo da tua vida. Deus sabe quando você fazer a boda de Guto. Deus sabe quando você dá desculpa esfarrapada. Deus sabe quando você tem desejo de ficar em casa, de não vir no culto. Não é que isso é errado. Cada um age da forma que tem de agir, mas sabendo que jamais nós vamos enganar a Deus. Nós não vamos enganar a Deus. Com todas as nossas desculpas, com todas as nossas... como que eu vou dizer? Com tudo aquilo que a gente pode se expor diante de Deus. Deus, eu não vou por causa disso, eu não vou por causa daquilo. Senhor, eu não vou porque é isso, eu não vou por causa... Senhor, eu não vou fazer... No fundo, Deus vai saber a realidade das coisas. Às vezes até mesmo a gente acredita naquilo que nós estamos falando. Bom, eu não vou porque eu não estou aí, estou assim, estou assado. E a gente acaba acreditando. Mas Deus sabe que se houver um pouco mais de amor a Deus, de amor à palavra, de amor aos irmãos, Deus sabe que aquilo ali não é empecilho para você deixar de fazer a obra de Deus. Deus sabe. E Deus sabia. Quando ele permitiu que a mulher de Potifar tentasse seduzir José, que ele ia resistir. Porque Deus conhecia José. Amém? E Deus nos conhece. Então, para mim, José já tinha dado tempo de José ficar ali. Entendeu? Então, muitas vezes, Deus expulsa a gente, joga a gente para lá, joga a gente para cá, sai dali, leva para lá, porque já deu a hora, já deu o tempo da gente estar ali naquele lugar. E, com certeza, deu o tempo de José. O tempo estava chegando e Deus precisava realizar os sonhos dele. Amém? Vamos pular lá para o 40. Não, 40 não, por... 39, 19. Depois disso tudo, né, a mulher tentou agarrar José, todo mundo sabe essa história, tentou agarrar José, José não quis, resistiu, saiu correndo, a capa dele ficou na mão da mulher, e ali houve uma inversão de palavra, aonde o que prevaleceu foi a mentira da mulher, não a verdade de José. E isso muitas vezes vai acontecer com a gente também. Muitas vezes a mentira vai prevalecer, né? Muitas vezes a mentira vai prevalecer
e a verdade vai ficar oculta. Mas sabendo nós que Deus conhece os nossos caminhos, e Ele sabe o que faz. Né? Então a mulher de Potifar ali tentou agarrar José, e José saiu correndo. Eu estou resumindo para não precisar ler, que é muito grande. E ali ele saiu correndo, e depois, aí nós vamos ver aqui no 19 o que aconteceu. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estava encarcerado. Ali ficou ele na prisão. Aí tem que prestar atenção em algumas coisas pequenas. Quem estava lá na prisão? Quem estava na prisão? E o Senhor, tendo o Senhor ouvido as palavras, e o Senhor de José o tomou e lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estava encarcerado. Ali ficou ele na prisão. Como pode? Deus já levou ele lá para o meio dos presos. Antes tinha tido alguma confusão entre o padeiro e o copeiro, e foi lançado o padeiro e o copeiro na prisão. Mas por que aconteceu isso? Porque Deus já sabia que José ia para ali. Aprenda uma coisa: quando a gente for para algum lugar, enviado por Deus, levado por Deus, não se preocupe, porque lá Deus já preparou tudo para você. Lá Deus já preparou tudo, casa, comida, tudo para você. Muitas das vezes a gente fica preocupado com o que vai acontecer, se vai dar certo, se não vai, a gente vai evangelizar, vai orar. Meu Deus, e se demônio manifestar? Deus já repreendeu. Mas se manifestar em nome de Jesus, vai orar e vai expulsar. Tu tem andado na direção do Senhor? Tu tem feito a vontade de Deus? Então não tem que ter medo. Quem faz a vontade do Senhor e anda ali sem nada temer, não tem que se preocupar com nada, não tem que se preocupar com demônio, não tem que se preocupar com prisão, não tem que se preocupar com nada, porque aonde você for, Deus vai estar contigo. Aí a Bíblia fala que Deus e o Senhor, porém, era com José, lá na prisão. E lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Eu vejo aqui que a simplicidade e a humildade, né, e o desejo de obedecer a Deus, independente de lugar, independente de posição, né? Independente da posição, se é um governador, ou se é um mordomo, ou se é um carcereiro dentro da prisão, José fazia tudo certo aonde Deus colocava ele. Ele buscava obedecer a Deus aonde estivesse. Ele não buscava glória para si. Ele não buscava elogio para si. Mas ele buscava obedecer a Deus.
Obedecer a Deus. Então, muitas das vezes, a gente quer reconhecimento, elogio, posição, mas não é isso que vai nos fazer, não é isso que vai nos fazer uma pessoa próspera, abençoada e abençoador. Porque eu posso ter uma posição de pastor e não ser abençoado, não ser próspero. Não é pela minha posição, não é pelo aquilo que a gente é, mas é pelo que a gente obedece a Deus. É pelo amor e a fidelidade que nós temos a Deus. Não é pela posição nossa. Amém? Porque se for pela posição, nós pequenos estamos, né, em maus lençóis. Né? Vejo que muitos irmãos aqui foram abençoados. Deus abençoou muitos irmãos aqui, né? Nós temos aí testemunho aí de irmãos. A minha vida mesmo é um testemunho. Mas por quê? Não é a posição. Não é a posição, não é o crachá que a gente tem, não é a patente, mas é o que a gente vive com Deus. Amém? Parei aonde? 40. Passada estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam-se, o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E o mandou detê-lo na casa do comandante da guarda. Eu falei besteira, né? Eles não estavam lá ainda não. Mas amém. Glória a Deus. Mas Deus enviou os 2 para lá, porque o propósito de Deus não pode ser frustrado. Amém? Onde José estava preso, o comandante da guarda pô-lo a cargo de José, para que o servisse e por algum tempo estivesse na prisão. Não deixou de cumprir aquilo que eu falei. Deus preparou lá. Esses prisioneiros foram depois de José, desculpa, mas o carcereiro estava lá para receber José. E recebeu, né? De uma forma ou de outra, Deus preparou ali o cárcere para José chegar. Amém? Ambos sonharam, cada um sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achava encarcerado, vindo José pela manhã, viu-os e que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa de seu senhor. Por que tendes hoje tardes triste, o semblante? Eles responderam, tivemos um sonho. Amém? Eu vou resumindo por aqui. Cada um teve um sonho. O sonho do copeiro e o sonho do padeiro. José interpretou todos os 2 sonhos. O padeiro foi enforcado e o copeiro foi restituído. Amém? Mas eu vejo que... E José disse para eles, olha, lembra de mim quando estiveres lá, quando for restituído ao teu cargo. Lembra-te de mim. Só que, enquanto não dá o tempo de Deus na nossa vida, as coisas não vão acontecer. Precisa dar o tempo de Deus na nossa vida. E o copeiro não se lembrou, não foi porque ele era ruim. Não, o copeiro não se lembrou porque não era para se lembrar. Porque José ainda precisava ser tratado, José ainda precisava ser um pouquinho mais amassado ali e obediente. Até que chegou o dia em que o rei, o
próprio Faraó teve os sonhos das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas, aonde ele ficou muito turbado com aquilo, ficou muito perturbado com aquele sonho, e não havia ninguém que pudesse interpretar o sonho, nem ia ter, porque ali já era os sonhos de Deus sendo realizados, os propósitos de Deus sendo realizados, até que um dia o copeiro lembrou, Faraó buscando alguém para interpretar o sonho, mas não encontrou, e o copeiro disse, na verdade, eu errei, eu falhei, eu pequei. Lá na prisão, quando estive na prisão, lá tinha um homem hebreu que interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro. E tudo aconteceu conforme ele disse. O padeiro foi enforcado e eu fui restituído. Amém? E... Espera aí que eu vou ver aqui um negócio. É que é muito grande isso. 41. Chega o tempo de... E ali Faraó mandou buscar José, mandou trocar as roupas de José, deram um banho em José, provavelmente deve ter feito umas pinturas na cara dele também, né? E levaram José até Faraó. 41. Passado 2 anos completo, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao rio Nilo. Não, ao rio Nilo. Do rio subia 7 vacas formosas. Vou pular para o 9, para a gente ir acabando. Versículo 9. Então disse Faraó, o copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe, lembro hoje-me das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho. E achávamos conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos o sonho e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. Amém? E daqui para frente a gente sabe. O Faraó mandou buscar José e chegou lá, contou o sonho para José, e José ali disse para ele que quem interpretava sonho era Deus. Vê que José não atribuía nada a ele, mas tudo a Deus. José tudo atribuía a Deus. E ele disse, olha, não sou eu que faço isso. José podia querer ganhar uma posição diante de Faraó e dizer, não, eu vou interpretar teu sonho, sou eu mesmo, interpretei de fulano, de ciclano, de bertano. Mas ele humildemente, ele disse, é Deus quem interpreta sonhos. E ali, ele interpretou o sonho de Faraó, e Faraó colocou ele sobre todo o Egito como governador, e ali começou a realizar os sonhos. Quando os irmãos de José, aí veio uma grande fome, 7 anos de fome, veio aquela grande fome, e José, comandante do Egito, governador do Egito, juntou toda a comida, tudo que tinha no Egito, José foi armazenando, até que os irmãos deles vieram ao Egito, chegaram lá, fizeram o quê?
se curvaram diante de José. Mas aí começa o quê? É o sonho de José ou é o de Deus? É o de Deus. Começa Deus ali cumprir os sonhos dele. Os sonhos de Deus começam a ser realizados na vida de José. Amém? E ali, quando José viu aquilo, ele olhou e deve ter lembrado dos sonhos. Mas aquilo ali não era para humilhar os irmãos de José. Era para José entender que foi Deus quem fez tudo aquilo com ele. E muitas vezes as coisas acontecem com a gente acha que é o meu irmão, ou o meu vizinho, ou é fulano, ou é cicrano que está me humilhando, ou que está fazendo algo comigo. Mas não é. Muitas vezes é Deus para te fortalecer, é Deus para te ensinar, é Deus para que você aprenda a ser humilde, porque José, eu creio que José era um pouquinho arrogante, sim, ao jeito dele falar com os irmãos, né? Ele não tinha um jeito, assim, muito humilde de falar com os irmãos, ele falava de uma maneira muito rápida, como se ele fosse realmente ali, aquele grande. Então Deus precisava quebrar aquilo de José também, e José foi quebrado pelas ali na prisão, na casa de Potifar, e foi quebrado também na hora que os irmãos chegaram. Ele podia extrapolar, vocês me jogaram, sou eu, José. Não, a calma, a tranquilidade nos faz pensar. E José parou, pensou, arquitetou, formou tudo, armou tudo, para que eles também pudessem entender e ser aquebrantados. Primeiro Deus quebrantou José, depois Deus ia quebrantar os irmãos. Então os seus inimigos, os nossos inimigos, aqueles que nos maltratam, quem vai quebrantar é Deus, não somos nós. Não somos nós. Aí lá no 50, para acabar, para finalizar, é 50. No 50, versículo 15, o pai, Jacó, já tinha morrido, e estavam todos os irmãos de José no Egito, e Jacó morreu, e depois da morte de Jacó, eles pensaram que José ia se vingar. Mas José entendia que tudo que ele passou foi Deus. Você entende que às vezes, muitas lutas que a gente passa, é Deus que permite? É Ele que permite, para que a gente possa suportar o que vem lá na frente. Os planos de Deus é muito maior do que aquilo que a gente acha que vai ser. Amém? Versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é caso de José nos perseguir e nos atribuir certamente o mal, tudo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, as transgressões dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogo que perdoe as transgressões dos servos de Deus, do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teu servo. Respondeu-lhe José, não temas, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem,
para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temas, pois eu vos sustentarei, a vós outro, e a vosso filho. E assim os consolou e lhe falou ao coração. Amém? Vocês notaram que tem uma coisa errada aqui? Em momento nenhum a Bíblia fala que Jacó mandou eles falar isso para José. Eu acredito que isso é uma grande mentira. Eu acredito que eles aqui mentiram mais uma vez. Eu não posso, essa é uma coisa minha, tá, gente? Eu vejo que eles inventaram isso com medo de José. Olha, Jacó, nosso pai, quando era vivo, pediu para que tu perdoasse nossos pecados. Alguém viu isso escrito na Bíblia? Não. Mas José, muito sábio, José entendeu. Não foi eles, né? Todo o mal que eles tentaram contra José foi permitido por Deus e Deus foi convertendo em bênção. Então, todo sofrimento, todo processo que a gente passa, no final de tudo, Deus vai transformar em bênção. Que não seja somente para mim, mas para outros. Porque através de José, muitas vidas foram salvas, muitas vidas foram abençoadas. Então, o teu sofrimento, a tua luta, pode ser para salvar a vida lá na frente. Pode ser para salvar teus filhos, salvar teus irmãos, teu pai, tua mãe. A tua luta com Deus não é em vão. Amém? Vamos ficar de pé e orar? Aleluia.